Olá, vamos começar hoje revisitando um tema que parece familiar, idolatria. Mas olha, o material que a gente tem aqui, especialmente um capítulo com uma metáfora bem forte, nos puxa para uma visão assim muito mais profunda do que imagens e rituais. Qual que é a real essência disso, afinal? Essa pergunta é chave, né? E o que emerge desse material é que a idolatria, lá na raiz mesmo, não é sobre o objeto físico em si. É mais uma escolha, sabe? Uma decisão consciente, nossa, de colocar o que a gente quer, nossos desejos, acima do que Deus já mostrou claramente que é a vontade dele. E essa escolha tem um peso, um custo. A metáfora usada é forte. Criptonita espiritual. Tipo algo que enfraquece, que tira força, né? Como lá nos quadrinhos. Exatamente. Então, nossa conversa hoje é para entender como isso funciona, principalmente na vida de quem já crê, já tem fé. Quais os efeitos dessa criptonita e, claro, como o material sugere que a gente pode superar isso. Isso. E, para começar, vamos mergulhar um pouco mais nessa definição. O material insiste, olha, esquece um pouco estátua, altar, templo. Isso é resultado, não a causa. O X da questão é a nossa tendência humana, sabe? De ignorar o que Deus fala claramente para correr atrás daquilo que a gente deseja, mesmo que vá contra ele. Uhum. Então, o primeiro efeito disso é meio que a gente começa a ver Deus de um jeito distorcido. Essa escolha deliberada embaça a nossa visão espiritual, é isso? Precisamente. A fonte descreve um processo bem sério, viu? Quando a pessoa insiste nisso, ela meio que, ela abre espaço para Deus se afastar, permitindo que a nossa natureza caída tome as rédeas. Aí começa a busca por prazeres que prometem muito, mas no fim entregam o contrário. Uma espécie de morte espiritual, sabe? Nada a ver com a alegria verdadeira que Deus oferece. Entendi. Isso é a definição geral. Mas como é que isso se aplica na vida do crente? Alguém que, em tese, já escolheu seguir a Deus. Parece contraditório, né? A palavra-chave aqui é consciente. A idolatria para o crente acontece quando ele ou ela sabe o que Deus pensa sobre algo, o que ele revelou, mas, ainda assim, escolhe ignorar isso para satisfazer um desejo pessoal muito forte. É diferente, veja bem, de simplesmente tropeçar, pecar e se arrepender de verdade. Certo. Não é a fraqueza de um momento, é mais uma entrega. Quase como dizer, Deus, eu sei o que o Senhor quer, mas eu quero isso aqui mais forte. E esse isso vira o ídolo, no coração mesmo. Perfeito. É uma desobediência consciente, voluntária. E é aí que a tal criptonita espiritual age, minando a força que deveria marcar a nossa vida de fé. Os exemplos da Bíblia que a fonte traz, nossa, ilustram muito bem essa dinâmica. Vamos ver o caso de Acã, lá em Josué 7. Tinha uma ordem clara de Deus. Os despojos de Jericó eram para ser consagrados, tudo para o Senhor. Mas ele não fez isso, né? Não fez, e a confissão dele diz tudo. Eu vi, cobicei, tomei. Algumas traduções até enfatizam mais o desejo. Fiquei com tanta vontade, sabe? O desejo dele passou por cima da ordem divina. Faltou o temor, né? E sobrou a vontade própria. O resultado: o material chama isso de idolatria pessoal do Acã, a criptonita dele. E o impacto não foi só para ele. Esse é um ponto que a fonte bate bastante. A atitude dele trouxe juízo para a família, mas também travou Israel inteiro. A criptonita de um cara enfraqueceu todo mundo, impediu as vitórias. É um padrão preocupante. E, segundo as fontes, ele se repete. Pega a igreja de Corinto, por exemplo. Paulo fala deles como carnais, né? Cheios de inveja, divisão, briga. Ignoravam pecados graves, tipo adultério, levavam irmãos para o tribunal e, o pior, desrespeitavam a própria ceia do Senhor. Quer dizer que eles estavam mais focados na própria fome física na hora da ceia do que em lembrar o sacrifício de Jesus. Isso é uma inversão total de valores. Totalmente. A prioridade era o apetite deles, a vontade deles. Desobedeciam de forma consciente as instruções para aquele momento tão sagrado. E Paulo conecta isso, essa cobiça, que é uma forma de idolatria, a uma consequência direta
E olha, bem grave. Muitos ali estavam fracos, doentes, alguns até morrendo cedo, claramente não estavam vivendo como deveriam, como embaixadores do céu. E a fonte ainda cita o pessoal para quem Tiago escreveu, que também sofria com inveja, ambição egoísta, conflito atrás de conflito. E Tiago é direto, né? Ele fala: vocês cobiçam e não têm, matam e invejam, mas não conseguem o que querem. De novo, a gente vê crentes cedendo a desejos egoístas, pecando para conseguir o que querem. Tiago chega a chamá-los de adúlteros. É uma linguagem forte, mas que no contexto aponta para a infidelidade espiritual, a idolatria do coração, não de imagem física. Aquela criptonita que eles toleravam estava, muito provavelmente, bloqueando o poder de Deus na vida deles. Fica claro, então, o argumento central da fonte. A idolatria que pesa mesmo é esse pecado intencional. É decidir que algo é tão importante que vale a pena ir atrás. Não importa o que Deus já disse sobre isso. Sim, e isso não é de hoje. O material vai lá na origem, no Éden. Adão e Eva olharam para o fruto, cobiçaram o que ele parecia oferecer prazer, beleza, sabedoria, e escolheram de propósito desobedecer à única regra clara que Deus tinha dado. E essa escolha, pela desobediência, abre uma porta perigosíssima que a fonte explora bastante: o engano. É um mecanismo muito sutil, traiçoeiro mesmo. Quando a pessoa escolhe desobedecer consistentemente, ela começa a se convencer, sabe? De que tá tudo certo com Deus, mesmo não estando. É um auto-engano. A fonte diz que Deus, na sua misericórdia, manda alertas, pastores, amigos, a própria palavra. Mas o engano pode criar uma raiz tão profunda, virar uma fortaleza na mente que fica difícil derrubar. A citação de Romanos 1 é bem forte nisso. Descreve gente que suprime a verdade pela injustiça. A clareza sobre Deus vai se perdendo. Conhecem a Deus na teoria, mas não o glorificam, não são gratos. Aí o que acontece? Pensamentos inúteis, coração na escuridão. Acham que são sábios, mas acabam sendo tolos. E nesse clima de verdade sufocada, aí florescem outros ensinos muitas vezes distorcidos, que acabam justificando o pecado, né? Desviando as pessoas do caminho da vida de verdade. Tiago 1:22 também é citado como um alerta direto. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Esse enganando-se a si mesmos uau, é forte. Sugere que um véu de engano pode mesmo cobrir o coração, distorcer tudo. A visão de Deus, de Jesus, do reino. A definição de engano que a fonte traz é levar alguém a aceitar como verdadeiro o que é falso. Nossa, isso devia gerar um temor saudável na gente, né? Sem dúvida. Desobediência intencional não é brincadeira. E isso liga com outro ponto crucial que o texto levanta: o perigo da falsa segurança espiritual. Aquela coisa de focar só nos versículos de graça e perdão e convenientemente esquecer as partes que falam de obediência, das consequências. Exatamente essa mentalidade. A fonte classifica isso como uma forma de engano. É fundamental abraçar todo o conselho da palavra de Deus, não só as partes que nos deixam confortáveis ou que parecem justificar algo. O argumento é forte. Se existe uma epidemia de ignorância da verdade na igreja hoje, não é porque Deus escondeu, mas por causa da idolatria insistente que leva as pessoas a rejeitarem o que não lhes convém. E Tiago usa aquela imagem bem visual para falar dessa desconexão entre ouvir e fazer, né? A do espelho. Isso. Lá em Tiago 1:23-24, quem ouve a palavra e não pratica é como alguém que se olha rapidinho no espelho, a palavra mostra quem a gente é em Cristo, e, assim que vira as costas, esquece na hora como era a própria imagem. O resultado prático disso, que talvez muita gente reconheça, é viver meio que uma vida dupla, né? Um jeito na igreja, no grupo pequeno, e outro totalmente diferente lá fora, no mundo. Como se a identidade em Cristo fosse uma roupa que a gente tira e põe. Esquece quem realmente é. E para tentar justificar essa incoerência, a fonte alerta que surgem até doutrinas distorcidas dentro da igreja mesmo. Tipo, cristãos são iguais aos outros, só são perdoados.
Ou Deus sabe que a gente é fraco, nunca vamos ser santos de verdade aqui na Terra. Ou o clássico, tá tudo coberto pela graça. Embora talvez dê para pensar um versículo aqui e ali, fora de contexto, para tentar apoiar isso, o argumento do material é que você tem que ignorar muita, mas muita escritura para acreditar numa teologia assim, que no fundo está passando pano para o pecado. E isso joga na nossa cara umas perguntas bem desconfortáveis que o texto faz. A gente quer mesmo viver assim, se arrastando no pecado? Deixar essa criptonita da idolatria roubar a nossa força como embaixadores de Cristo? Viver muito abaixo do nosso potencial em Deus, só esperando a hora de ir para o céu? A alternativa seria buscar ver o reino de Deus avançando através da gente, viver aquela visão de uma igreja gloriosa que talvez outros capítulos do material mencionem. Exatamente. Porque escolher a criptonita, segundo essa análise, é abrir mão voluntariamente do vigor espiritual, da vitalidade, dos dons, dos poderes sobrenaturais que Deus dá e da capacidade real de impactar o mundo ao nosso redor. Na prática, é esconder a verdade, esconder Jesus do mundo que precisa tanto ver ele. Faz todo sentido a urgência naquele apelo de Paulo aos Coríntios que a fonte cita. Numa versão como a mensagem, ele diz algo como: pensem direito, busquem a santidade. Ignorar a Deus traz muito prejuízo. E na NTLH, comecem de novo a viver direito e parem de pecar. Alguns de vocês não conhecem a Deus. Pesado para quem já é crente. Pesado, mas talvez necessário. A implicação é profunda. Para muita gente lá fora, nós, os crentes, somos o único Jesus que elas vão ver na vida. Se a idolatria na nossa vida apaga o poder da ressurreição que está em nós, a gente priva o mundo dessa imagem vital. Isso cria um contraste que chega a doer com as histórias da igreja primitiva que a fonte relembra. Eles sendo confundidos com deuses, Pedro tendo que falar para o Cornélio: calma lá, Paulo e Barnabé em Listra, Paulo e a cobra em Malta. Atos diz que o povo tinha grande admiração por eles. Aí o material pergunta: cadê essas histórias hoje? Principalmente aqui no Ocidente. Será que a gente se acostumou demais com a criptonita? A analogia usada é bem provocativa. É como ter um celular de última geração que não liga nem manda mensagem e a gente simplesmente aceita que ele está quebrado para sempre, sem nem tentar consertar. É uma imagem que mexe com a gente. Mas a ideia não é desanimar. Pelo contrário, é despertar um desejo por mais. É um chamado para não se conformar, sabe? Uma recusa a aceitar essa perda de vitalidade, de força, de saúde espiritual e da capacidade que Deus nos deu para mostrar o Salvador para o mundo. A autora do material menciona sentir uma urgência de Deus ao escrever, falando especialmente para quem está cansado dessa mediocridade, quem anseia por viver essa vida ressurreta de verdade, em plenitude. E a afirmação central é essa: Deus Pai deseja essa vida abundante para os seus filhos, até mais do que nós mesmos desejamos. Ele quer muito que a gente experimente a natureza divina dele e o poder dele agindo através de nós. Então, a responsabilidade está com a gente. Se a gente se sente travado, limitado, a fonte sugere que a culpa não é de Deus nos segurando, mas da nossa própria idolatria, da nossa criptonita, que a gente escolhe tolerar. Exatamente. O texto até indica que vai explorar mais a fundo essas formas de engano na igreja hoje, contrastar o cristianismo normalzinho com o padrão do céu, mas o chamado para agir é agora. É um chamado para largar a desobediência voluntária, essa moleza espiritual, e se revestir da grandeza, da glória, da majestade, do poder que está disponível para nós em Jesus Cristo. Mas para isso tem que ir na raiz. Qual é a raiz disso tudo e qual a solução que o texto aponta? A raiz de toda idolatria, segundo essa análise, é algo até surpreendentemente simples: endurecer o coração para a voz de Deus. É aí que tudo começa. Por isso, o arrependimento que Deus quer não é o de fachada, rasgar a roupa, como os profetas falavam, mas rasgar o coração. Um arrependimento que vai direto na raiz. Corações duros que não querem ouvir, não dão atenção à voz dele. E a experiência de Israel no deserto, que está lá em Deuteronômio 8, serve de lição. Todo aquele aperto tinha um propósito: ensinar que a vida de verdade não vem só do pão, do sustento físico,
mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Esse é o caminho que aponta para a solução. Viver a partir do que Deus fala, fazer da voz dele a fonte principal da nossa vida. Essa sintonia constante com ele é o que protege da idolatria e nos impulsiona para essa vida poderosa, cheia de propósito, para a qual fomos chamados e redimidos. Estar em sintonia com a voz de Deus é estar em sintonia com a vida, com V maiúsculo. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem pessoal para refletir, né? Que lugar a voz de Deus tem ocupado na nossa vida ultimamente? Quando foi a última vez que a gente parou para buscar ativamente a opinião dele, antes de decidir algo importante? Nossa conversa com ele tem sido mais um monólogo nosso ou um diálogo de verdade? A fonte termina com uma sugestão bem prática que casa com essa reflexão. Separar um tempo quietinho. Não para ficar pedindo coisa, mas para convidar Deus a falar, para intencionalmente buscar ouvir a voz dele, interagir ali no silêncio e, quem sabe, até anotar o que a gente percebe. Uma prática simples, mas que pode reacender essa conexão que é vital. Uma sugestão muito boa para a gente fechar essa nossa análise de hoje. Foi um conteúdo denso, mas, nossa, muito necessário repensar a idolatria por esse ângulo. Com certeza. Semana que vem a gente volta com mais conteúdo relevante para explorar. Que Deus abençoe a todos.